Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, se colocamos sobre os vossos pés, vamos orar, iniciando o culto no nome de Jesus. Altíssimo Deus e amado Pai, Pai Santo, justo e fiel, neste momento, ó Deus querido, nós te pedimos, ó Pai amado, para que o Senhor venha nos abençoar e continuar nos abençoando, através do culto dessa noite. Meu Deus amado, continua nos abençoando e falando através da Tua palavra, fala com cada um de nós. Meu Deus e Pai, guarda também nas Tuas mãos aqueles que estão a caminho da Tua casa nesta noite. Meu Deus amado, usa os pastores da mensagem desta noite, em nome do Senhor Jesus. E nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais esta noite que estamos na presença do Senhor Jesus. Você que está na sua casa também, se prepare que é uma noite especial, um culto especial, na qual o Senhor vai falar com você nesta noite. Eu creio assim. Você crê? Amém. Adoremos ao nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus nós estamos reunidos nesta casa, neste lugar. E aonde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, aquilo que nós precisamos, Ele resolve. Aonde Jesus está, a salvação, a vidas transformadas. E em nome de Jesus, o inimigo é um derrotado. Amém? Amém. Louvemos ao nome dEle.
nome sobre todo nome, nome lindo, maravilhoso, incomparável, Jesus. Jesus. As trevas estremecem diante desse nome. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos, adore, declare em nome de Jesus. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o nome de Jesus nesta noite. Glorifique o nome dele. Ele está aqui, eu creio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode tomar o seu assento. Vamos continuar louvando a Ele. Com o hino da nossa harpa cristã de 169. Ó, Jesus me ama. Você também que está na sua casa pode pegar sua harpa e louvar a Deus. Aleluia. Senhor.
Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Também cumprimento todos que estão pela live. Convido a igreja a se colocar de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 37 até o 44. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 37, que diz assim: ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho, e os advertia, dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo da igreja nesta noite: glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Quantos necessitam de oração nesta noite? Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido amado, nós te louvamos e agradecemos, Pai, por tudo quanto tu tem feito por nós, Pai, pelo dia de hoje, pelo ar que nós respiramos, Senhor, pelo nosso alimento que o Senhor tem nos dado, pelas nossas vestes, Papai. Nós te louvamos e agradecemos, Pai, por estar aqui glorificando e exaltando o Teu nome, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui presente, Papai querido amado. Que o Senhor possa abençoar cada oração nesse coração nesta noite, Pai. Oh, Papai querido amado, que o Senhor venha falar em cada coração, que o Senhor venha falar com a Tua igreja, que o Senhor possa, Senhor Jesus, abençoar aquele que não pôde vir por motivo de trabalho, que o Senhor possa abençoar aquele que não pôde vir por motivo de enfermidade, Pai, cura, Pai, em nome de Jesus, Papai querido amado, fala conosco, assim nós louvamos e agradecemos, Pai, com a certeza da vitória, amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Oferta. O que falar de ofertas, de dízimos? É aquilo que nós temos proposto no nosso coração. Nós vamos honrar a Deus nessa noite. E nós temos com que honrar a Deus nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite adorando a Deus. Nada como mais certo. E nós podemos oferecer algo a Deus. Eu estou tirando do meu coração essas palavras. O que nós podemos dar ao Senhor? Nós não vamos trocar, nós não vamos comprar a bênção, nós não vamos retribuir, porque nós não temos condições de retribuir, e nem tampouco de comprar a bênção de Deus. Mas é justo a gente honrar a Deus, é justo a gente trazer a nossa oferta de amor e devolver aquilo que não é nosso. Nós não podemos ficar com aquilo que é nosso. Então é justo nesta noite, e nós pensemos nisso,
Por que nós não recebemos determinadas bênçãos? Por que acontece determinadas coisas nas nossas vidas? Né? É um momento de reflexão. Nós queremos ser abençoados. Nós precisamos ser abençoados. Mas nós fazemos por merecer essa bênção? O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa contribuição? Então, cada um de nós devemos pensar seriamente nesse assunto. Todos os cultos se falam em ofertas. Todos os cultos se falam em dízimos. Mas nem todos os cultos, todos cooperam. Então fica aqui o nosso alerta, de coração, porque eu também preciso dessa palavra. Nós precisamos retribuir aquilo que nós estamos recebendo, e isto de coração. Eu quero convidar os diáconos para que se aproximem. Cada um contribua segundo propôs o seu coração. Faça com disponibilidade, faça com alegria, faça prova de Deus nesse momento da contribuição. Muitos querem ouvir Deus falar na palavra, nos testemunhos, mas Deus fala também na hora da oferta e na hora das nossas contribuições. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai de misericórdia, estamos aqui nesta noite, Senhor, te adorando. E nós queremos te adorar também com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Queremos oferecer aquilo que nós temos de melhor para ti, Senhor. Queremos oferecer o nosso pouco, o nosso muito. Queremos oferecer a ti. E que tu, Pai dos céus, possa ouvir as nossas orações nesta noite. E nos dá, Senhor, segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Nós vamos fazer prova de ti nesse momento, Senhor. Porque tu és um Deus benigno, um Deus misericordioso. Abençoe aqueles que vão contribuir nessa noite, e aqueles que porventura também não têm condições de contribuir, mas de igual maneira, Senhor, abençoe a todos nós, em nome de Jesus, amém.
de adoração seja sempre exaltado. Sempre exaltado. Jesus, Filho. Aleluia. Você pode ficar em pé, igreja, e dizer isso? Sempre, sempre, para todos sempre. Aleluia. Declare isso, igreja. Adore ao Senhor. Ele morreu no meu e no seu lugar. Aleluia. No altar. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia! Louvado seja teu nome, Senhor. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Tome assento, por favor. No próximo domingo, nós teremos a nossa Santa Ceia. Pela manhã, 10 horas. 10, né? 10 horas. Aqui na sede. E à noite nas congregações. A ceia será no mesmo dia este mês. De manhã na sede, à noite nas congregações. E, por consequência, escola dominical na terça-feira. Dia 30, último domingo desse mês de maio, nós teremos um batismo em águas. Já temos um bom número de candidatos. Trataremos de nos prepararmos com todo cuidado, respeitando as exigências das autoridades sanitárias, mas é preciso atender o anelo desses novos convertidos que anseiam por descer as águas e se capacitarem a participar da ceia do Senhor. Amém? Então, lembrai-vos, domingo a ceia e dia 30, batismo em águas. Também pela manhã. Provavelmente às 10 horas também. Falaremos nesta noite de um assunto até que corriqueiro, comum,
porém de grande importância na vida do ser humano. Desde o começo, desde a criação, o homem foi dotado da capacidade de escolher aquilo que quer. É um direito inalienável, porque foi determinado por Deus. Nada nem ninguém pode tirar do homem esse direito que lhe foi dado pelo seu Criador de escolher. Escolher o que fazer, escolher o que falar, escolher até o que pensar. Porque aquilo que nós pensamos produz ação e diálogo. Nós falamos porque pensamos, fazemos porque pensamos. Então, a escolha é nas 3 áreas da vida do homem: ação, diálogo e pensamento. Fazer, falar e pensar. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele, ao dotar o homem da capacidade de escolha, Ele deixa bem claro também uma coisa muito importante. Você tem. E esse direito é eterno. Vai até enquanto a eternidade não terminar. E se é eterno, não termina. Então não vai terminar nunca. Deus deixa claro para o homem que se ele pode escolher o que fazer, o que falar e até o que pensar, ele precisa ter em mente, ele precisa se lembrar que toda escolha acarreta uma consequência. Esse é o nosso tema essa noite. Consequências. O que nós fazemos acarreta consequências. O que nós falamos acarreta consequências. O que nós pensamos acarreta consequências. O homem escolhe o que quer fazer, o que quer falar, o que quer pensar, mas não pode se esquecer que a sua escolha determinará um resultado final.
nada será simplesmente superado. Advirá, sem dúvida nenhuma, uma consequência de tudo quanto o homem fizer, falar ou pensar. É um tremendo direito que o homem tem, mas o homem não pode se esquecer dessa coisa chamada consequência. Infelizmente, a maioria, inclusive crentes, cuja responsabilidade é maior, porque responde diante de Deus, gosta muito de escolher, mas se esquece que aquilo que ele escolhe determinará uma consequência. E nem sempre uma boa consequência. Muitas vezes, consequências ruins, negativas, mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, vos indicar entre as piores consequências daquilo que o homem escolhe. Qual a pior? Existe uma pior consequência. Ela é pior do que todas as outras, que são oriundas do fazer, do falar, do pensar. E eu chamo a vossa atenção, porque provavelmente tu não tens te lembrado das consequências do que tu fazes, do que tu falas, do que tu pensas. Deus me disse isso quando me deu a palavra. Tu falarás a servos meus, que estão desatentos, usufruindo do direito de escolher, mas desatentos em relação às consequências daquilo que escolhem. Cuidado. Muito cuidado. Porque a consequência pode ser terrivelmente danosa para você. E você está aqui exatamente para ser alertado. Você está aqui exatamente para aprender. Como eu aprendo quando Deus fala comigo. Porque primeiro Ele fala comigo. Depois Ele me diz: agora tu transmitirás à minha igreja o que contigo eu falei. A palavra de alerta é: cuidado, cuidado, cuidado. Atenta para as consequências das tuas ações, das tuas palavras, dos teus pensamentos. Profeta Isaías, capítulo 55.
versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Este som não está um pouco agudo demais? O que vocês acham? Não? Não soou como um martelo batendo no teu ouvido? Não, Tiago? Não? Então não sou eu. Você se lembrava desse versículo? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Por isso é que o Espírito nos disse, na introdução, que o homem pode escolher até o que ele pensa. Aqui. Porque o pensamento do homem não é o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus não é o pensamento do homem. É preciso escolher. Deus nos deu a capacidade de escolher. E Ele nos diz, o teu pensamento não é o meu pensamento não é o teu pensamento. Mas se tu escolheres, tu escolherás os meus pensamentos como os teus pensamentos. Ou seja, o homem tem que pensar como Deus. O homem tem que adotar para si os pensamentos de Deus. Ele não pode pensar como homem. Porque o homem foi maculado pelo pecado. Tudo, inclusive o seu pensamento. E essa mácula, inclusive do pensamento, ela se expandiu por séculos e séculos e séculos para todas as gerações advindas do primeiro homem. Pensamento impuro, maculado. O que leva à possibilidade, mas uma possibilidade exigida por Deus, para que as coisas mudem na vida do homem, que ele, ao invés de continuar pensando como homem, escolha pensar como Deus. E o homem sabe como pensa Deus. Porque o homem foi criado pensando como Deus. Ora, aquilo que vem de Adão, o pecado, chegou até nós. Então, aquilo que Adão conhecia a respeito de Deus, também chegou até nós. Adão conhecia os pensamentos de Deus. Então nós também temos a obrigação de conhecer os pensamentos de Deus. E mais, temos a obrigação de viver segundo os pensamentos de Deus, não os nossos pensamentos. Não fora assim, Deus não nos alertaria como alerta. Os vossos pensamentos não são os meus. Ora, se os meus pensamentos, diz o Senhor, são puros, santos, irretocáveis, cabe a vós adotar
como vossos, o meu pensamento, diz o Senhor. Não penseis como homens, mas penseis como eu penso. Se você assim proceder, a tua vida vai mudar. Pastor, irmãos, é muito claro, nós aqui tratamos de confundir as coisas. O homem pode pensar não, o homem não pode pensar como Deus pensa. O homem tem que pensar como Deus pensa. O homem deve pensar como Deus pensa. Não cabe no processo de adoração a Deus o homem pensando como homem e Deus pensando como Deus. Cabe o homem pensando como Deus, se relacionando com Deus que pensa como Deus. Tem que haver comunhão. Aí ficou mais fácil, né? Como é que você tem comunhão com Deus? Pensando como Ele pensa. Eu não vou entrar em exemplos detalhando, que eu quero partir para uma outra direção. Mas a Bíblia é muito clara. Deus é misericordioso. A Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O mesmo pensamento. O homem é misericordioso e tem comunhão com Deus, que Deus é misericordioso. Bem-aventurados os pacificadores, os que pensam em paz, que se relacionam em paz. Esse é o pensamento de Deus. A minha paz vos dou, não como o homem vou-la dar, mas como eu dou, disse o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Deus pensa com amor. Nós pensamos com amor? É-nos dado, veja bem, você gosta quando diz que você tem direito de escolher. Mas aí eu pergunto, você tem o direito de escolher não amar alguém? Você tem o direito de escolher ter ódio de alguém? Você tem o direito de escolher se irar com alguém? Desejar vingança, desejar o mal? Você tem esse direito? Não, 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 não. O teu direito é pensar como Deus pensa. E como é que Deus pensa? Deus pensa com amor. Então começa a pensar com o amor de Deus. Tira todo aquele sentimento negativo que você tem na tua alma e substitui por aquilo que Deus quer que você faça. Deus diz: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. E Ele vai além. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos. E o texto que lemos, ele começa com uma palavra de alerta de Deus através do profeta. O texto termina dizendo que o caminho do homem não é o caminho de Deus. O caminho de Deus não é o caminho do homem. Mas ele alerta antes.
deixe o ímpio o seu caminho. Porque o ímpio não caminha pelos caminhos de Deus. Porque Deus diz ao homem de maneira geral: os vossos caminhos não são os meus caminhos, meus caminhos não são os vossos caminhos. Agora, o ímpio escolhe o seu próprio caminho. E por que o ímpio escolhe o seu próprio caminho? Porque ele tem o direito de fazê-lo. Acabamos de dizer. Ele tem o direito absoluto de escolher o caminho pelo qual ele quer andar, no qual ele quer viver. Então ele escolhe o seu caminho. Ele rejeita o caminho de Deus e escolhe, porque ele tem o direito de fazê-lo, ele escolhe o seu próprio caminho. Por quê? Primeiro, porque ele tem o direito. Segundo, porque lhe apetece. Quando ele escolhe o seu próprio caminho, ele o faz com o intuito de encontrar neste caminho liberdade, independência, direito de fazer o que bem entender, do qual ele é possuidor, do direito de fazer o que ele bem entender. Por isso é que ele escolhe o seu próprio caminho, porque no seu próprio caminho ele pode. Ele pode se alegrar o que está lá no caminho dele, com o que está lá. Ele pode usufruir dos prazeres que estão no caminho que ele escolheu, que é o seu caminho. Ele tem total liberdade para fazer o que bem entende, independência. Eu estava comentando hoje à tarde com o irmão Denir, nós falamos muito a respeito das coisas de Deus, graças a Deus. Eu fiz um comentáriozinho que me veio assim na mente, simplesinho, mas falou comigo. Ah, se o homem soubesse como é fácil viver com Deus e como é difícil viver sem Deus. Como é fácil, irmãos. Como é fácil viver com Deus. Por que o homem se recusa a escolher o caminho de Deus, onde é tão fácil viver, e escolhe o seu próprio caminho? Porque ele coloca a sua carne acima do seu espírito. Porque ele escolhe o seu caminho, onde ele sabe que encontrará aquilo que a sua carne
Pede, exige dele. E o crente precisa ter muito cuidado. Analisar. Pensar. Mas pensar com o pensamento de Deus. Eu estou mesmo no caminho de Deus? E pensar nas consequências. O homem tem o direito de escolher o caminho que ele quiser. E ele escolhe o caminho dele. Mas toda escolha tem uma consequência. E o crente? E o crente? Está tão difícil assim para você viver com Deus? Meu irmão, minha irmã, se está difícil, eu vou fazer uma coisa, eu vou interromper a pregação e vou fazer um convite para você aceitar Jesus como teu Salvador. Vem aqui à frente, dobra o joelho, eu vou orar por você. Irmãos, viver com Deus é fácil, irmão. Viver com Deus é fácil. Se está difícil, tem algo estranho na tua vida. Eu posso afirmar, com meu próprio testemunho, faz 40 anos que eu vivo com Deus. Já enfrentei tanta dificuldade. Tantos obstáculos. Que se eu não tivesse Deus na minha vida, eu tinha caído. Tinha sido triturado. Mas esses obstáculos, essas dificuldades tão grandes, elas são fáceis de serem superadas quando você está verdadeiramente no caminho de Deus. Porque andar com Deus é fácil. O difícil é andar sem Deus. Tenho histórias que eu poderia contar aqui que vocês nunca ouviram. Estou com vocês há 17 anos. Não contei ainda 10% do que eu já passei neste caminho. E olha para mim. Não enxerguem elegância, porque não existe. Não enxerguem simpatia, porque não existe. Simpatia um pouquinho, né? Não enxerguem cabelo bonito, porque não existe. Não enxerguem. Mas olhem e vejam Deus na vida de um homem. Porque Deus é comigo. Porque o caminho que eu trilhei, eu o fiz. Com Deus comigo. E com Deus ao teu lado. Com Deus ao lado do homem. No caminho de Deus. A vida é fácil. A vida é fácil.
Eu estava contando para um irmão um dia desse, não sei se foi o Márcio. Eu construí uma igreja, uma igreja, Vargem Grande do Sul. Eu abri o trabalho lá. A sede era Araguaí. E eu abri o trabalho em Vargem Grande. Consegui um terreno, quase dentro de um brejo, mas foi o que foi possível, porque não havia dinheiro para nada. E eu vou contar como não havia dinheiro para nada. Um irmão se colocou ao meu lado, meus 2 filhos trabalhando de serventes, Adriano e Alexandre. E esse irmão Celso, pedreiro, sem exigir salário, porque não tinha, só queria comer, né? Porque precisava comer. Ele construiu, aquele tempo, de 5 por 10. Muito modesto, muito humilde. A igreja de Vargem hoje cresceu muito, é uma bela igreja. Mas começou assim. E Vargem Grande tem várias cerâmicas. Fábrica de tijolo, de telha. E eu não tinha dinheiro para comprar tijolo. E como é que você vai construir sem tijolo? Então eu comecei a procurar os donos das cerâmicas para pedir oferta de tijolo. E não consegui nenhum que se decidisse por me ajudar, me dando tijolos. Mas eu precisava dos tijolos. Sem eles eu não poderia erguer as paredes. Aí eu percebi uma coisa. Toda cerâmica produz aquele tijolinho pequeno, viu? Não é o de 8 furos, não. Tijolo de barro mesmo. Eu não sei como é que chama aquele tijolo. Tem nenhum pedreiro aqui? Hein? Tijolinho. É o tijolinho, né? Aquele... Eles vendem o tijolo inteiro. Quando no processo de produção o tijolo quebra, eles jogam num terreno baldio ao lado da cerâmica. Vai acumulando ali. E numa dessas idas a uma dessas cerâmicas, me chamou a atenção aquele monte de caco de tijolo naquele terreno baldio. Falei, ah, é? Você não quer me dar o tijolo inteiro? Espera aí. Eu tinha um Opala, que não era meu. Opala que já tinha 400 anos de uso. 400 anos é muito, né? Mas era bem velho. Me foi emprestado por um irmão de Adamantina, que antes de vir para Aguaí, eu passei por Adamantina, quando voltei do Peru, e quando Belém me indicou Aguaí como igreja a ser dirigida, esse irmão, que era muito amigo nosso, gostava muito da gente, ofereceu aquele Opala bem velhinho, para que eu pudesse usar como pastor presidente. Que eu não tinha, andava de bicicleta. E muito mal, diga-se de passagem. Então eu trouxe o Opala. E em Vargem Grande, eu observei os meio tijolos ali, sorrindo para mim, dizendo mesmo, vem aqui, usa-me a mim. Mas eu não tinha dinheiro para pagar caminhão.
E eu continuava precisando dos tijolinhos. Meio. O que eu fiz? Peguei os meus 2 filhos, o opalão, velho de guerra, encostei próximo daquelas pilhas de meio tijolinho, abri o porta-malas e vamos carregar meio tijolinho. E olha, fiz muitas viagens, até que o próprio dono um dia veio perguntar: o que o senhor vai fazer com esses tijolinhos? Vou erguer a casa de Deus aqui em Vargem Grande. Já tinha outras igrejas, mas me arvorei o direito de dizer que ia erguer uma casa de adoração a Deus. E sabem o resultado? Eu construí uma igreja com meio tijolinho e meio tijolinho. Irmãos, quem anda com Deus não precisa de tijolinho inteiro, não. Quem anda com Deus constrói com caco. Muito bem. Deixe o ímpio o seu caminho. O caminho que ele escolhe. E tendo escolhido esse caminho, o que é que o homem faz? Sempre considerando que, quando digo homem, estou falando a respeito do ser humano, homem e mulher. O que é que ele faz? Ele tem o direito, ele usa o direito de, no seu caminho, ele desejar coisas. E ele vai no seu próprio caminho, em busca daquilo que ele quer. Começa desejando prosperidade. Ele quer construir uma vida de conforto. Então ele se põe a criar uma estrutura de vida naquele caminho que ele escolheu, a fim de ter as suas necessidades satisfeitas, porque ele confia no seu esforço, no seu trabalho, porque a sua escolha é essa. Quando ele escolhe o seu caminho, ele confia em si mesmo. Então ele vai estudar, se forma, ou ele vai, ao escolher uma profissão, se aperfeiçoar naquela profissão, e vai trabalhar com a profissão que ele escolheu, ou com a carreira universitária escolhida, mas ele se põe a trabalhar. E vai, o caminho que ele escolheu. Vai ganhando dinheiro. Vem as promoções, mais dinheiro. Ele se capacita a comprar carros melhores, trocar de carro constantemente. Ele se capacita a ter a sua casa confortável. Ele escolhe, porque ele escolhe tudo. Ele escolhe a profissão, porque ele escolheu o caminho. É um direito dele. Ele escolhe a mulher com quem ele vai casar, porque ele quer casar. E ele escolhe a mulher. Da mesma forma, a mulher que trilha o mesmo caminho, escolhe o homem. Porque o homem não vai buscar no caminho de Deus a mulher com quem ele vai casar. Nem a mulher
que escolheu o seu próprio caminho vai buscar o homem no caminho de Deus. Não combina. Eles estão no mesmo caminho. Se porventura você não ganhou o teu marido ainda para Jesus, você vai ganhar, tá? Deus está falando contigo, não te preocupe. Se você anda com Deus, e você anda porque você está aqui, e o teu marido não é crente, ele vai aceitar Jesus logo, logo. A mesma coisa para o marido. Se a tua mulher não é crente, é muito difícil, né? A gente sempre encontra na igreja esposas cujo marido não é crente. Agora, marido cuja esposa não é crente, é mais difícil, né? Mas se você anda com Deus, no caminho de Deus, ela vai se mudar. Ou ele vai se mudar. Muito bem, o cidadão escolheu o seu caminho, escolheu sua profissão, foi promovido, ganhou dinheiro, compra carro, compra casa. Escolhe a mulher, casa-se, vivem felizes no caminho que ele escolheu. Ele escolheu aquela felicidade. Ele escolheu aquele caminho. Ele tem o direito. Ninguém pode dizer que ele não tem o direito. Ele tem o direito. Foi Deus que deu. Ele, daqui a pouco, tem filhos. 1, 2. Ele escolhe. Eu quero ter 2 filhos. Eu quero ter 1 filho. Eu quero ter 19 filhos. Eu conheço gente que escolheu ter 19 filhos. Na Bahia tem bastante. A sogra do pastor Nath, eu não posso conceber. Ela teve 21 filhos. É um filho a cada 6 meses. Não pode, né? Tem que durar 9. Mas tem mulher que tem filho. Tem um filho, 10 meses depois está tendo outro. 21. Uma heroína, né? Muito bem. Aí, esse homem que escolheu o seu caminho, tem os filhos, ele escolhe para os filhos que ele acha que ele tem o direito de escolher o que é melhor. E os filhos o seguem. Aí vai trilhando, vai vivendo. Dos filhos vêm os netos. Normal, não é? Mas sempre no caminho que o homem escolheu. Gozando os prazeres, escolhendo tudo o que lhe apetece, até o que comer, o que deixar de comer, o que fazer, o que deixar de fazer, o que pensar, o que deixar de pensar, o que falar, o que deixar de falar. É tudo escolha dele, porque o caminho é dele. Aí vem os netos. E eles sempre com projetos. Os netos chegam normalmente depois dos 60 anos, né? É por aí. Nosso primeiro neto nasceu, ele tem 24 anos, né? Eu já tinha 50 e pouco quando meu primeiro neto nasceu. Normalmente vem depois dos 50 anos, né? Meu neto, e ele, o homem que escolheu o seu próprio caminho, continua vivendo a felicidade que aquele caminho que ele escolheu lhe proporciona. Ele se satisfaz com aquela felicidade, com a alegria, com os prazeres que ele encontra no caminho que ele escolheu. Passam os anos e ele sempre vivendo naquele caminho, prosperando, buscando, fazendo, esperando. Chegam os 70 e poucos anos,
já vem os bisnetos, naquele caminho. Aparentemente tudo maravilhoso. Ele escolheu aquele caminho e deu tudo certo. Naquele caminho que ele escolheu. Chegou aos 80 anos. 80 anos. Quais são os projetos para quem tem 80 anos? Viver tranquilo com os bisnetos. E o objetivo maior é descansar, viver, quem sabe, mais uns 8, 10 anos. Eu posso dizer porque eu já vou fazer 79. Mas eu não conto, porque eu estou no outro caminho. Não estou no caminho do personagem a que nós estamos nos referindo. 80 anos, alguém chega para ele e pergunta: e aí, Zé, quais são os teus projetos, quais são os teus planos? Eu viver mais uns 8, 10 anos, tá bom, né? Tá, viver até 90. E ele vai em frente. E chega aos 90. Filhos, netos, bisnetos. A mulher ainda está com ele. Casa boa. Carro bom na garagem, porque ele ainda dirige. Não viaja na estrada, mas na cidade ele dirige. A maravilha! Eu escolhi. E a minha escolha deu certo. Eu usufruí tudo de bom no caminho que eu escolhi. Zé, você se esqueceu de uma coisa, Zé. O que foi que eu esqueci? Você esqueceu que toda escolha tem uma consequência. Não pensei nisso. Aí o Zé cai no leito de enfermidade. Prepara-se para morrer, porque vai morrer imediatamente. Mas antes de dar o último suspiro, ele ainda tem tempo de olhar para frente e ver diante dele uma faixa estendida. Porque alguém passou por ali há poucos minutos atrás e lhe perguntou: Zé, você vai levantar daí, né, Zé? Você vai levantar, você vai superar essa enfermidade. E vamos fazer planos juntos, né, Zé? Quem sabe até a mulher dele falando com ele. E o Zé, antes de dar o último suspiro, ele olha e vê aquela faixa. E o que está escrito na faixa? Fim. E embaixo do fim, não sei.
não existe consequência pior para o homem quando ele faz as suas escolhas segundo o seu pensamento, segundo a sua vontade. Escolhe o seu caminho, usufrui tudo que pode ser usufruído no seu caminho. E quando chega a hora de partir, e alguém lhe pergunta: para onde você vai, Zé? E a única resposta que ele tem é: não sei. Porque o que trilha o seu próprio caminho sabe o que nele existe, mas não sabe o que vem depois. E toda escolha tem uma consequência. Aquele caminho vai chegar ao fim. E o que vem depois, o ímpio não sabe o que é. É a mais triste resposta que alguém pode dar antes do último suspiro. Não sei. Porque não sabe mesmo. Porque não se preocupou em saber. Só se preocupou com o seu direito de escolher. Meu querido irmão e minha querida irmã, você tem sim o direito de escolher. Mas você tem certeza do que vem no fim do teu caminho? Ou a resposta que está no teu pensamento é: não sei? Se é, meus pêsames. É uma tristeza, é lamentável, é uma tragédia. Se o teu caminho é um caminho teu e não o caminho de Deus, você não consegue responder mais do que um não sei. E não saber, ao final do caminho, é uma tragédia. Nada do que ele usufruiu lhe serviu de alguma coisa. Estudou, trabalhou, aprendeu, viajou, usufruiu, mas quando chega no fim, a única coisa que ele pode dizer é: não sei, não sei, não sei. Talvez até derramando uma lágrima. Não sei. Quando eu escolhi esse caminho, o meu caminho, eu sabia o que estava fazendo. Mas agora que estou chegando ao fim, eu não sei qual é a consequência. Meu irmão, minha irmã, faça as tuas escolhas. Você tem esse direito. Mas pensa nas consequências. Que você não tenha que dizer: eu não sei. Porque se você andar no caminho de Deus,
ao chegar ao fim da jornada, no leito de morte, ninguém te perguntará, ninguém te indagará, nem você terá que dizer nada. Você simplesmente terá que ler o que está escrito em uma faixa estendida diante do leito de morte no qual você estará. E lá você lerá: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Trilhe o caminho de Deus. Como o apóstolo Paulo, eu te imploro, em nome de Jesus, trilha o caminho de Deus. Pensa o pensamento de Deus. Vive a vida de Deus. E no fim, você lerá essa frase gloriosa, maravilhosa: sede bem-vindo, bendito de meu Pai. O céu te espera. Tão diferente do não sei. Porque você sabe. Não te indagarão, porque sabem que você sabe. Sabem que você está vendo a faixa. Sabem que você está sendo recebido por Jesus Cristo, de braços abertos, te cumprimentando e dizendo: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Não há sacrifício que você tenha que fazer, e nós temos que fazer sacrifícios constantemente, mas não há sacrifício que você tenha que fazer que possa, que deva te impedir de ler esta faixa. No teu último suspiro, no teu último momento, ele vai chegar. Esta faixa vai ter que estar diante de você. Como eu tenho certeza, e eu estou mais perto dela do que vocês, que não há ilusão na vida do homem. Há certezas. Posso viver mais 5, 6, 8 anos. Não mais que isso, 10. Mas eu tenho certeza. Já tem uma faixa lá. Com um nome nela escrito. Esta é para o meu servo, Valdemir Damião. E Deus se preparará para que no fim Ele chame um anjo e diga: pegue uma turminha aí e estende a faixa diante do meu servo, porque ele está chegando. Porque essa foi a escolha que eu fiz. E quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu me lembro muito bem a frase que eu disse, a primeira frase que eu disse quando eu conversei com Jesus: Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nem que eu tenha que me arrastar, mas eu chegarei à tua presença de arrasto, se for necessário. Não foi necessário,
Porque nos piores momentos, o Senhor colocou nas minhas costas asas como que de águia. O monte era muito alto, a luta era enorme, difícil de ultrapassar. Deus me fez voar e cheguei do outro lado, porque Ele me prometeu que eu teria asas como de águia. E a águia é o pássaro que voa mais alto. Ainda tenho muito o que fazer. Ainda sou o vosso pastor. E bobagem diz quem fala alguma coisa a respeito de aposentadoria para o pastor Valdemir Damião. Tem isso não. Deus não disse o amém ainda. Eu ainda sinto as asas nas minhas costas, vocês podem ver. Mas eu sei que elas estão aí. E eu aprendi a voar. O que é mais importante ainda. Mas para voar precisa ter asa. Em nome de Jesus, Senhor, coloca asas como de águia nas costas de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus servos, para que nos momentos de maiores dificuldades, para superar, Senhor, os maiores obstáculos, eles o façam voando, para que diante deles tu possas mandar estender, no momento final, a faixa de glória, a faixa de vitória. Seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Culto terça, ceia domingo, de manhã na sede, à noite nas congregações, batismo no dia 30, já estamos preparando, né? Limpando o tanque, para que ele seja cheio de água, água santa, porque a água do batismo é água santa, né? Água ungida por Deus, para que os novos convertidos possam descer as águas. E meus irmãos, vamos nos dar as mãos. Viver com Deus é tão fácil. Chorando é fácil. Sorrindo é fácil. Sofrendo é fácil. Gozando a bênção é fácil. Qualquer circunstância. Andar com Deus. Viver com Deus é fácil. E ser saudado, recebido pelo Filho de Deus, nosso Deus, Jesus Cristo. É gostoso, não é fácil. É tão bom pensar nisso que fica até difícil de suportar. Tal alegria que o coração do crente sente quando ele se lembra que um dia ele estará face a face com Jesus Cristo. A irmã Denise, ela não vai cantar hoje, mas ela cantou muitas vezes. Um dia ela vai cantar um pedaço. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, tristeza e dor. Eu creio num Cristo.
Aleluia. Aleluia. Verei a Jesus como Ele é. Estamos despedidos na paz do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. E todos dizemos: Jesus vos ama.